Boa tarde a todos. Daremos início à nossa reunião da tarde de hoje. Com a leitura Na Luz da Compaixão, lição 69, do livro Palavras de Vida Eterna. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Jesus. Evangelho de Mateus. Deixa que a luz da compaixão te clareie a rota para que a sombra te não envolva. Sofres a presença dos que te pisam as esperanças? Compaixão para eles. Ouves a palavra dos que te ironizam? Compaixão para eles. Padeces o assalto moral dos que te perturbam? Compaixão para eles. Recebes a farpa dos que te perseguem? Compaixão para eles. A crueldade e o sarcasmo, a demência e a vileza são chagas que o tempo cura. Rende graças a Deus por lhes suportares assédio sem que partam de ti. No fundo, são males que surgem da ignorância, como a cegueira nasce das trevas. Não sanarás o desequilíbrio do louco, zurzindo-lhe a cabeça, nem expulsarás a criminalidade do malfeitor, cortando-lhe os braços. Diante de todos os desajustamentos alheios, compadece-te e ampara sempre. Perante todos os disparates do próximo, compadece-te e faz o melhor que possas. Todos somos alunos do educandário da vida e todos somos suscetíveis de queda moral no erro. Usa, pois, a misericórdia com os outros e acharás nos outros a misericórdia para contigo. Graças a Deus. Amado Deus, Criador de todas as coisas, agradecemos a oportunidade de nos reunirmos em Teu nome, em busca de luz e sabedoria nesta tarde de amor. Pedimos a vossa bênção e a presença dos bons espíritos para que a sessão de hoje seja um momento de estudo e de reflexão, onde possamos ser guiados pela verdade e pelo amor. Que a luz do Evangelho ilumine nossos corações, afastando de nós os maus pensamentos, as tentações e a vaidade. Que sejamos mais indulgentes e benevolentes com os nossos semelhantes, Senhor. Que os médiuns, Senhor, recebam a consciência do trabalho e que todos nós, seja dada, Senhor, a força para colocar em prática os ensinamentos que recebemos no nosso dia a dia. Pedimos, especialmente ao nosso guia espiritual e ao guia espiritual de todos que aqui se encontram, para que nos assista e vele por todos nós, guiando-nos sempre pelo caminho da evolução moral. Em nome de Deus e dos bons espíritos, que assim seja. Senhor, agradecidos estamos sim por termos, antes de tudo, chegado a essa casa na tarde de hoje. Graças a Deus. Daremos início, então, à nossa palestra com o livro Evangelho segundo o Espiritismo, com o nosso Otávio, e depois a explicação da lição 1 do livro Caminho, Verdade e Vida, com a nossa Salete. Graças a Deus.
Boa tarde a todos. Mais uma tarde aqui de estudos, onde a gente está aqui no Evangelho, para que a gente possa aprender um pouco com a vinda do Espírito de verdade, né? Que é esse capítulo aqui. Então, o capítulo 6 é o Cristo Consolador, tá? E aí ele tem o item, o jugo é leve, o Consolador prometido, e nós estamos no item 8 da instrução dos Espíritos, que é a vinda do Espírito de verdade. Então aqui são dois itens, o item 8 é um item também bem curto, assim como o 7, que eu vou pegar algumas coisas do item 7, mas são muito profundas, coisas que nós ainda tentamos começar a fazer, mas ainda demora um pouquinho, né? E no caso aqui nós vamos falar do devotamento e a abnegação. Então assim, nós ainda como nós ainda somos egoístas ainda, então a questão da abnegação, que a gente começar a abrir mão das nossas coisas e poder ter uma interação melhor com os nossos semelhantes, eu acho ainda assim um pouco difícil, mas nós ainda já estamos aqui, nós já estamos abrindo mão de podermos estar fazendo alguma coisa em outro local, né? Então assim, a gente também tem que ver o progresso a qual nós estamos já tendo nessa encarnação, abrindo mão. Eu nunca esperava de estar aqui, pelas ideias que eu tinha, forma de pensar, e hoje eu estou aqui. Então assim, eu tive que abrir mão de muitas coisas da minha vida, assim como todos nós que estamos aqui, para poder estar aqui, porque a gente poderia estar hoje, está sol, não poderíamos estar na praia, num shopping, mas nós resolvemos estar aqui. Para quê? Para nos instruirmos e podermos ter uma vida melhor e podermos, com essas instruções que a doutrina espírita traz, podermos ajudar os nossos semelhantes. Assim como nós estamos sendo ajudados por pessoas que nos precederam, e quando chegamos a casa, na grande maioria, com muita dor, né, sofrimento, e fomos acolhidos. E aí começamos a nos sentir melhor, termos mais forças. Por quê? Porque tinha um grupo de pessoas que tem uma abnegação de abrir mão de determinadas coisas materiais da vida social lá fora e estavam aqui para receber a todos nós. Então assim, é uma coisa assim importante, pode ser que a gente ainda não tenha abstraído muito essa questão do egoísmo, mas nós já abrimos parte, né, daquele egoísmo muito ferrenho que nós tínhamos para poder estar aqui, senão nós não estaríamos aqui nesse momento. Então assim, eu peguei lá no dicionário, né, que aqui essa parte do texto, ele fala muito na questão do devotamento, a abnegação e a consolação divina. Então na abnegação, no dicionário fala o seguinte: é uma ação caracterizada pelo desprendimento e altruísmo, em que a superação das tendências egoístas da personalidade é conquistada em benefício de outrem. É como eu falei, né? Nós chegamos aqui na casa, fomos acolhidos e hoje a grande maioria aqui já faz parte da casa e tenta acolher essas pessoas que estão chegando para dar um apoio a elas, porque a gente sabe que é difícil quando se chega na dor numa casa espírita ou em qualquer outro local. Então assim, é uma importância muito grande a gente também perceber o nosso crescimento. Porque assim, hoje eu estou falando de nós estarmos aqui numa sexta-feira, 15 horas da tarde. Mas e os outros dias? Quantos dias cada um vem abrindo mão da sua vida social lá fora,
para estar aqui? Quanto que a gente também abre mão daqueles que podem, da parte financeira, para ajudar a casa? Porque, querendo ou não, a casa tem contas a pagar, tem 2 funcionários, então demanda de um dinheiro, né? Contribuições para a distribuição de comida, né? Então, assim, tem uma série de atividades que depende da questão financeira. E cada um faz dentro dos seus limites financeiros. Às vezes tem pessoas que trabalham aqui muito e que são até assistidas. A forma que essa pessoa tem de retribuição, de abnegação, é o tempo que ela doa de trabalho para casa. Porque a pessoa não tem condições, algumas pessoas não têm condições financeiras de poder contribuir, mas contribuem com o trabalho. Porque não adianta nada se nós tivéssemos uma pessoa que desse um dinheiro muito grande todo mês e nós não tivéssemos trabalhadores para distribuir cesta básica, né? Então, assim, vocês vão dar comida, né, um morador de rua, aos domingos. Você pode ter todo o alimento aqui suficiente para fazer isso. Mas e o trabalhador? Alguém tem que abrir mão, tem que ter abnegação para poder estar aqui num domingo à tarde para fazer isso. Então a gente começa a ver que cada um de nós aqui, com a pequena contribuição que nós vamos dando, nós vamos abrindo mão desse nosso egoísmo, né? E começamos a ter um devotamento, né? Aqui no dicionário fala assim, devotamento, ato ou efeito de devotar-se, dedicação, devoção. Porque no início eu vinha um dia, aí passei a vir 2, aí agora eu estou vários dias que eu venho aqui durante a semana, eu acho que 3 dias, que eu venho na casa. Ainda tem os estudos que a gente faz às quarta-feira, sexta. Então, se você olhar lá atrás, antes, né, eu vejo muito assim, quando eu entrei no Leon Denis, não contribuía nada, só ia lá assistir palestra, daqui a pouco estava dando uma pequena contribuição, daqui a pouco comecei a participar de certas atividades dando o Leon Denis, depois acabei vindo para cá, e aqui eu estou caminhando já há bastante tempo. Então, assim, cada um aqui tem a sua história aqui dentro. Então, assim, o que eu falo muito, eu gosto de olhar sempre para o passado. Como é que eu era? Como é que eu estou agora? O que eu estou abrindo mão em cima desse texto que foi estudado? Então, assim, são reflexões que nós temos que fazer para que a gente possa ver o nosso próprio crescimento, o quanto nós estamos envolvidos com a casa. O que o Dr. Erma fala muito é na questão de pertencimento. Quanto que você está se sentindo pertencendo a esta casa? O quanto verdadeiramente você contribui? Porque a questão da pandemia nos afastou da casa. Eu, particularmente, eu senti assim, uma falta muito grande de ter esse convívio, de estar junto às pessoas. É muito bom essa questão do online e tudo, mas é diferente de você estar aqui dentro. É muito diferente. De você estar ali ao lado de uma pessoa, às vezes você não está bem, você saber que aquela pessoa vai poder te trazer uma palavra, te consolar. Então, é nisso que vem trabalhando aqui, porque a questão do devotamento, da abnegação, você vai cair na questão da caridade, que é um fundamento da caridade, é você abrir mão de alguma coisa em prol do outro. E o teu devotamento é aquela parte que você está ali o tempo inteiro exercendo aquela atividade. Você é uma pessoa assídua naquela tarefa a qual você se predispôs a fazer. Então, por exemplo, foi semana retrasada, eu acho que foi semana retrasada, eu não pude vir porque eu tive médico.
Isso, assim, eu fiquei na dúvida se eu ia ou não no médico, porque você você fica tão enfranhado, porque isso aqui passa a ser uma rotina para cada um de nós. Essa que é a realidade. A gente nem percebe, mas passa a ser uma rotina. Quer ver uma coisa? A questão do hábito, né? Como é que a psicologia coloca? Você, por exemplo, o hábito, ela faz com que você gaste menos energia na questão cerebral, porque você não pensa para fazer determinadas coisas. Um exemplo bem simples, o carro. Quando você aprende a dirigir, não o carro automático, né, mas o de marcha, você chega a um ponto que você não precisa pensar que a hora que você está acelerando, que você quer parar, que você tem que pisar pé direito, pé esquerdo, você não pensa em nada, simplesmente você faz, naturalmente. E isso você gasta menos energia, porque você não precisa pensar, já entrou no teu hábito ali. Mesma coisa aqui, eu sei que eu venho aqui às terças, quintas, sábado, é uma coisa assim natural, e assim deve acontecer com todo mundo, que sabe que tem aquele compromisso. E a casa espera isso, a espiritualidade espera isso de cada um de nós. Que possamos estar aqui para receber as pessoas que vêm aqui com muita dor, muito sofrimento, para serem acolhidas da mesma forma a qual nós fomos. E nós, como trabalhadores, nós também temos nossas dores e sofrimentos e que somos acolhidos ali pelo Dr. Erma e pelos amigos que estão aqui. Então, assim, isso é uma coisa muito importante, muito significativa para a vida de cada um de nós. É muito importante a gente ter isso em mente, de poder saber que cada um tem como auxiliar alguém. Então, quando a gente estuda, se esclarece, a gente passa a ganhar um potencial melhor de levar uma palavra amiga. Não é que nós vamos resolver a situação das pessoas, mas em você saber que tem alguém que vai estar ali, poder te acolher, escutar pelo menos o que você tem a falar, isso já traz um alívio para cada um que está sentindo uma dor. Né? E muitas das vezes, quando nós estamos envolvidos naquela dificuldade, naqueles problemas, nós não conseguimos ver soluções para isso. Então, uma pessoa que está de fora, que está ali, enxerga melhor. Ela não está envolvida com aquela situação, então ela consegue ver outras situações que aquela pessoa acaba abafando, né, as soluções possíveis diante da situação que está vivendo. Muitas das vezes, às vezes não tem nem solução, mas a gente tem que se resignar diante da dor, né? Buscar forças dentro, aqui como o item 7 fala, buscar a questão de Jesus, que ele se dispõe, que ele fala, vinde a mim, todos que estão, né, em sofrimentos. Então a gente saber que sempre nós vamos ter alguém para nos auxiliar. E ele nos traz, não como é colocado essa questão de salvação para algumas religiões, né? Achar que o Cristo vai salvar nesse sentido. Mas ele nos dá o caminho e mostra, ó, você tem que fazer isso aqui. E nós temos que ter o trabalho, né? O nosso trabalho de podermos. A pessoa já apontou o caminho. Olha, faz dessa forma. Eu tenho que fazer alguma coisa, a mesma coisa. Você vai ao médico, o médico fala, não, esse remedinho aqui vai curar a tua dor. Mas você tem que tomar, chegar em casa, ó, de 8 em 8 horas, né, aqueles horários e tudo. Se você não tomar, se você não tiver ali o rigor de estar tomando medicamento, deixando de comer determinados alimentos, você vai continuar sentindo dor. Então, assim, o caminho, né, o médico deu. Mas e você? Fez a sua parte? A mesma coisa na questão espiritual.
Jesus fala, mostra o bom caminho que nós temos que seguir as leis divinas. Então, será que nós estamos seguindo? É por aí, se nós estamos conseguindo seguir, nós vamos buscar essa questão, como é colocado aqui também, questão da salvação, mas nesse sentido, não que estou lá fazendo um monte de besteira, o Cristo vai lá, me tira, você está salvo, não é isso. Ele está dando um caminho, está nos consolando, colocando pessoas no nosso caminho para nos orientarmos, para que a gente possa ter um amparo nos momentos de grande dificuldade. E o que nós temos que fazer? Uma vez que a gente, pelo menos assim, o que eu sinto, tá? Toda vez que alguém me ajuda, eu gosto de retribuir. Está pronto em determinado momento que eu possa retribuir aquela ação. Porque assim, eu me sinto muito desconfortável aqui dentro da casa, por tudo que eu recebi, se eu não fizer o mínimo aqui dentro. Isso é uma coisa que me toca muito. Vou dizer que tem dias que eu não dá vontade de ir, porque o chamamento lá fora também é muito grande. E nós temos uma trajetória, pelo menos eu, de muitas coisas que eu fazia lá fora que deixei de fazer para estar aqui. Então, assim, eu venho muitas das vezes com o esforço de abrir mão do que está lá, atualmente menos. Mas já teve períodos que eu já vim aqui, meu Deus, tem que ir lá. Não, tem que ir lá porque fui ajudado, também tem que retribuir. E eu boto isso na minha cabeça para trabalhar, porque eu entrei na doutrina com 40 anos, 42 anos. Então eu tenho 40 anos antes, estou com 64, então tenho mais tempo lá fora do que dentro da doutrina espírita. Então a gente ainda fica amarrado às coisas materiais, aos pensamentos, que com o estudo tudo isso vai se diluindo. Nós vamos podendo, a psicologia fala de identificação e desidentificação. Você não consegue retirar uma coisa de você. Primeiro você vai se identificar com uma outra situação, Vamos botar aqui no caso. Eu comecei a me identificar com a doutrina espírita. E eu não pude arrancar os meus pensamentos em relação ao que eu achava da questão de religião. Mas aos poucos eu fui me identificando com a doutrina espírita e abrindo mão e fui me desidentificando com aqueles pensamentos, com aquelas atitudes que eu tinha antes da doutrina espírita. Não é nem que eu fosse coisas desagradáveis, nem nada, mas eu nunca me vi abrindo mão de estar na praia, de estar jogando bola, fazendo uma série de atividades lá fora, para estar aqui dentro, abrindo mão desse tempo. Então assim, estou falando de mim, mas olha aqui, as pessoas estão aqui. Aqui tem um monte de trabalhadores aqui que estão abrindo tempo. Das pessoas que estão vindo aqui para a palestra, também estão abrindo tempo delas, lá de fora, para poder estar aqui. É um começo, é uma caminhada. Eu também não passei a frequentar a doutrina espírita de uma hora para outra. Eu comecei assistindo as palestras, fiquei anos, daqui a pouco comecei a me envolver com trabalhos, e daqui a pouco eu estou aqui, vários dias da semana, dentro da casa espírita. Então, assim, é um progresso que nós vamos fazendo gradualmente, e a gente não vai nem sentindo em relação a isso, porque você vai fazendo de uma forma tão sutil, tão tranquila, que isso vai fluindo naturalmente, sem nenhuma agressão ao que a gente tinha antes e o que nós estamos tendo agora. Isso é uma coisa assim muito importante, a gente não pode se agredir. A gente tem que fazer uma passagem saudável, com tranquilidade em relação a tudo isso. Eu tenho muita ansiedade, eu queria já estar lá em cima, mas eu tenho que segurar essa ansiedade, porque não dá para fazer assim. Então, e aqui tem aqui a questão também, devotamento e
consolação divina, né? Deus conforta os aflitos e os humildes, que buscam o auxílio. Quer dizer, você tem que fazer um movimento de buscar um auxílio. Porque muitas das pessoas querem reclamar das suas dores, do seu sofrimento, mas não buscam nenhum auxílio para resolver as suas dificuldades, ou pelo menos amenizar ou entender o que está se passando com ela, né? Assegurando que o consolo está sempre onde a dor está. Então, assim, isso é uma coisa assim, importante, que quem está aqui nesse planeta está sentindo dor. Uma hora ou outra, tem momentos que a gente está tranquilo, tudo, mas vai ter momentos que nós vamos sentir dor. Então, assim, o que nós vamos fazer se nós não tivermos ninguém para nos auxiliarmos? Fica difícil, né? Vamos imaginar uma pessoa que seja milionária. Imagine que ela venha cair doente, que perca seus sentidos. Adianta o dinheiro dela? Se não tiver ninguém para que possa usufruir desse dinheiro para pagar o plano médico, para fazer as coisas para ela está desacordada, inconsciente, como é que vai acontecer? Entendeu? Então, assim, não adianta eu ter só dinheiro, eu tenho que ter um convívio muito bom com as pessoas, para que alguém possa até pegar do meu dinheiro e fazer com que ele possa me ajudar, porque isso, ninguém está livre aqui de ficar inconsciente, perder seus sentidos e ter uma conta imensa no banco. Se não tiver ninguém, você vai ficar jogado em qualquer local. Essa que é a realidade. Então, assim, é de uma importância muito grande nós podermos nos relacionarmos bem. Cada um tem suas diferenças, cada um tem suas características. E a gente tem que saber suportar um ao outro, porque tem coisas em um que me incomodam, mas ele também tem coisas boas, assim como eu tenho coisas que incomodam a outras pessoas. Nós temos que ter esse esclarecimento, essa lucidez de que a vida é isso, nós somos dessa forma, senão nós estaríamos num planeta melhor. Mas ainda todo mundo aqui tem as suas dificuldades, um mais, outros menos, mas temos. Então, se nós não tivermos pessoas abnegadas, poderem estar aqui com devotamento, poder, até mesmo sem a questão de estar num local religioso, porque tem pessoas que têm abnegação, já chegaram a outro nível e ajudam a outros, né? Nós tivemos aí o Betinho aí no passado, que fez tantas campanhas para matar a fome, e ele não estava envolvido, pelo menos que eu me lembre, em nenhuma religião. Mas ele já chegou a um nível que eu ainda não cheguei. E outras pessoas que a gente pode falar aqui, eu queria falar assim, em relação a pessoas que não frequentam religião, né? Porque a gente, se voltar apenas para a religião é um instrumento muito bom de ajuda para nós, de esclarecimento, mas tem outras pessoas que fazem essas coisas lá fora. Tem tantos artistas aí que eu vejo que ajudam, né? Tem aquele Cianorix, o cara ajuda todo mundo. Aquele filme Matrix, quase o dinheiro que ele ganhou todo lá, ele deu para as pessoas que estavam trabalhando com ele. Ele falou assim, se não são essas pessoas, eu não fazia nada. Como é que eu vou desmerecer o trabalho de cada um deles? Grande parte do dinheiro dele vai para obras sociais, para uma coisa, e ele não frequenta nada. Nenhuma religião, nenhuma doutrina assim que siga. Ele simplesmente faz e está muito envolvido com essas questões, né? Então, a gente poder pensar nisso, né? Porque eu quero, assim, a gente poder expandir, porque senão a gente fica só restrito, a pessoa só vai ser abnegada se estiver dentro da casa espírita. Não é.
Não vamos nos restringir. Nós estamos aqui, o que eu estudo em relação à reencarnação, eu particularmente sinto que me dá um esclarecimento melhor do que as coisas que eu escutava lá fora. Eu não frequentava, mas eu não conseguia, nunca consegui ver Deus justo se não tiver a questão reencarnatória. Porque eu chegar a pensar em uma única vida, uma pessoa que veio com uma deficiência, nasceu com uma determinada deficiência, né? E aí? Que eu não consigo ver uma justiça divina se não tiver a questão reencarnatória, que ela está passando aquilo por um determinado momento e que nós estamos aqui exatamente para ajudar aquela pessoa a passar por essa prova, não para a gente ficar julgando, deve ter feito isso ou aquilo no passado. Não, eu também já fiz lá no passado, sei lá o que eu fiz. Não é verdade? Eu não tenho que ficar pensando no que eu fiz lá no passado. Se eu tenho esclarecimento no dia de hoje, então que eu possa usar essa ferramenta, que é o Espiritismo, que fala aqui no texto, ao nosso favor. E não para julgamentos. Nós não estamos aqui para julgar, porque todos nós aqui já erramos, né? Mesmo com a própria doutrina, a gente ainda continua escorregando. Não é verdade? Ou será que é só eu que escorrego? Né? Então, assim, a gente poder ter um pouco mais de compreensão com nós mesmos, com as nossas dificuldades. Então, quando a gente desenvolve essa questão da abnegação e do devotamento, é uma coisa que a gente pode estar ajudando ao outro, mas em primeiro lugar, estamos ajudando a nós mesmos, a nos tornarmos pessoas melhores, abrirmos mão do nosso egoísmo. Aqui, olha, eu vou ler aqui um trecho aqui eu vou ler o item 7 e a gente vai combinando aqui com esse último item aqui, porque eles são muito... Dá para a gente fazer aqui uma junção aqui, ó. No item 7 começa assim: eu sou o grande médico das almas e venho trazer o remédio que deve curar-vos, os fracos, os sofredores e os filhos enfermos. São meus filhos diletos e venho salvá-los, né? Aí no item 8 ele vem aqui, ó: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos que imploram por ela, né? Então, assim, Jesus já fala sobre isso, depois aqui vem falar nessa questão de Deus, né? Então, Deus sempre envia alguém que possa vir dar o exemplo, dar ajuda na hora que nós mais precisamos, né? Seu poder cobre a terra inteiramente e por toda parte. Ao lado de cada lágrima, ele colocou um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e encerram um ensinamento profundo. Quer dizer, por que é uma prece contínua? É porque quando nós temos a abnegação, o devotamento, a gente está tão envolvido aqui dentro da casa espírita o tempo todo, né, que, na realidade, esse envolvimento com o trabalho no bem passa a ser uma prece de forma contínua. É esse o entendimento que eu tenho. Porque você está aqui, envolvido por esse plano espiritual, pessoas te trazendo novos pensamentos, trazendo outros pontos de vista, a qual você às vezes nunca tinha pensado, de uma forma ou de outra te forçando a estar estudando, estar se esclarecendo. Isso daqui a pouco entra num hábito seu de estar fazendo sempre leituras. Então você vai começando a eliminar aquelas leituras indesejáveis, certas coisas que não valeriam mais a pena a gente estar preso. Então, assim, a gente começa a entrar num estado de vibração muito bom, muito melhor. Eu me sinto muito bem quando eu estou aqui dentro. Quando eu vou lá fora, você já sente uma ambiência diferente.
Você já sai ali, você aqui está, eu me sinto assim muito protegido, mas quando você sai ali, qual é a primeira situação? É olhar se vem alguém que você... Não é a vida que nós estamos vivendo hoje? Você acha que é a vibração que você vai ter ali fora, quando você já sai desconfiando do seu semelhante, que pode vir a querer te roubar ou fazer qualquer outra coisa, você já perde essa vibração que você está aqui dentro. Então, assim, é por isso que ele fala nessa questão da prece contínua. Quando você está aqui, está trabalhando, está fazendo, não está pensando em nada, você está se sentindo seguro, amparado. É como o texto fala, nós vamos ter sempre um bálsamo para as nossas dores. Porque cada um aqui que está aqui, cada um aqui tem as suas dores e está aqui. Né? Eu estou com as minhas dores, com as minhas dificuldades, com problema de doença, disso aqui. A gente está aqui, a gente tem que viver, tem que lutar contra essas situações, ter um entendimento do que a gente tem que fazer para superar essas situações incômodas que vivemos. Então, o que nós temos que ter? Resignação diante da vida. O problema é que nós aprendemos muito a reagir e não agir. A gente está sempre agindo depois do acontecido, né? Quer dizer, é uma reação apenas. Então, se eu sinto uma dorzinha aqui, não, vou ver o que é. Então eu estou me prevenindo antecipadamente que lá no futuro, se eu ficar enrolando, que eu venha a ter uma doença mais grave. Hoje você tem tantos exames médicos que você pode fazer anualmente para você se prevenir, você já vê alguma coisa que possa vir a ter no futuro. Como é que está a questão das suas taxas sanguíneas? Então, assim, a gente poder começar a olhar a vida de uma outra forma, trabalhar bem essa questão. Então, a gente mas para a gente ser resignado, a gente também tem que ter um conhecimento, tem que estar trabalhando, porque a gente não consegue ser resignado sem alguma coisa que a gente não tem ainda. A gente cai muito no desespero. Né? Mas quando você começa a ter uma série de estudos, de informações, você, peraí, eu estou numa situação difícil, complicada, mas o que eu posso fazer para tentar reverter essa situação, ou amenizar, ou aprender a conviver com isso que está me acontecendo? Então, assim, são coisas que a gente vai aprendendo com o tempo. Então, a gente tem que ter estudo, tem que ter pessoas nos ajudando, nos orientando. Então, isso vai despertando um monte de sentimentos, de coisas que estão dentro de nós, que nos faz superar certas dificuldades que nós temos na vida. Está tudo dentro de nós, precisa a gente querer resgatar essas coisas, essa força interior. Então, assim, a gente tem que realmente começar a repensar nas coisas, como é que eu faço, né? E poder buscar essa questão da abnegação, do nosso devotamento em relação aos nossos próximos. Porque a gente gosta muito de um colinho ali do Dr. Herman. Mas as outras pessoas também gostam. Então eu tenho que estar preparado para o auxílio também. Eu gosto de ser auxiliado, mas eu também quero auxiliar ao outro. E esse auxílio, como eu falei no início lá, isso é que vai trazer uma melhora para cada um de nós. Porque nós vamos perdendo o nosso egoísmo, né? Começa a ver determinadas situações. Poxa, às vezes a minha madrinha é uma pessoa que não tinha dinheiro não, mas eu ficava assim olhando, e ela nem frequentava, não tinha religião, não tinha nada. E ela ajudava tantas pessoas. Eu falei assim, caramba, eu ganho muito mais do que ela, na época, principalmente nesse período, ganhava muito mais que ela. Eu falei, caramba, eu não consigo ajudar ninguém. Sabe, eu falei, poxa, a pessoa ganha tão pouco
e consegue dividir o pouco que ela tem com tantas outras pessoas, e eu aqui ganhando, sei lá, ganhava umas 4, 5 vezes o que ela ganhava, mas eu estava tão envolvido com a vida material, não ter que comprar casa, fazer isso, fazer aquilo, e meu dinheiro ia embora, não tinha dinheiro para nada, porque eu tinha eu era até bem, eu tinha alguns objetivos, o objetivo era ter minha casa, assim, com 26 anos já tinha meu apartamento, lá para os 30 eu consegui ter uma casa de praia, mas então meu dinheiro estava indo, não vou tirar a casa que eu morava, mas a casa de praia já era uma coisa já supérflua que eu acabei vendendo depois, né? Que você fica só indo para o mesmo lugar, fazer manutenção, fazer isso, você tinha um gasto que era mais fácil eu guardar aquele dinheiro e pagar um hotel, passar uma semana, 10 dias durante o ano, entendeu? E aí eu poderia fazer isso em várias cidades do Brasil, não num único local, né? No meu caso era a região dos lagos. Então assim, a gente acaba gastando muito dinheiro com tantas outras coisas que hoje eu vou dizer, poxa, naquela época que eu ganhava bem pra caramba, nossa, deixei de aproveitar para fazer outras coisas que hoje eu gostaria, que hoje eu já não tenho essa condição mais, né? Com tantos planos econômicos aí ao longo da vida, né? Então assim, mas eu tenho que me culpar por isso? Não, eu era muito jovem, eu tinha outra cabeça, não tinha esse conhecimento. A gente também tem que se acolher, não é? Entendeu? Então assim, isso foi um outro momento da minha vida, que a pessoa quando é jovem, o jovem é imortal. Não é verdade? Quem é que nunca fez aqui? Todo mundo aqui já foi jovem, pelo amor de Deus, bem jovens, né? Essa aqui é bem jovenzinha ainda. Ali também. Também. Né? Então, assim, a gente acaba dando prioridade para outras coisas. E aí hoje, com a cabeça que eu tenho, estou com 64, é diferente. Os meus objetivos são diferentes daquele período. Muito diferentes. Então, se eu tivesse aquela condição financeira, hoje, com certeza, eu poderia estar ajudando muito mais financeiramente a casa do que eu estou podendo no momento. Entende? Então, assim, são momentos da nossa vida que a gente vai tendo um outro comportamento, nós vamos tendo outras visões. Agora, isso também porque eu quis mudar a minha condição de vida. Porque tem pessoas que não querem mudar de vida. E aí vai ficar na dor e no sofrimento. Por mais auxílio que essa pessoa tenha, por mais abnegação e devotamento do grupo a qual ela frequenta, né, se ela não quiser mudar com essas pessoas que estão ali no auxílio o tempo todo, ela vai continuar no mesmo ponto. Então é importante, você está recebendo instruções, está sendo ajudado e tudo, você tem que fazer alguma coisa. Às vezes eu fico olhando no passe de cura, a pessoa às vezes repete várias vezes a mesma pergunta, a doutora Erma pergunta, você fez o que eu te orientei? Não, mas é que aí, você fez ou não? Não, não fiz. Como é que a pessoa vai conseguir, se ali, vem aqui, pede, fala, uma vez eu falei isso com o doutor Erma, eu falei, doutor Erma, porque ele veio falar comigo, você não fala nada, você não pergunta. Eu falei, doutor Erma, eu fico com vergonha, porque eu peço orientação ao senhor, aí eu não faço o que o senhor me pediu, que o senhor me orientou, eu não venho pedir mais não, eu só peço outra coisa a partir do momento que eu consigo fazer, porque assim, eu falei, eu sou muito orgulhoso, eu não vou, eu tenho que ter feito. Eu falei, olha, eu fiz o que o senhor falou, não funcionou. Aí ele, não, então vamos fazer assim, entendeu? Então assim, aí eu falei assim, mas as pessoas vêm aqui e fazem,
meu filho, cada um tem um tempo de aprendizado. Tem pessoas que vão vir aqui, vão repetir várias vezes, não sei o quê. Quer dizer, eu, como tenho a minha ansiedade, eu já falei, poxa, caramba, é o tempo todo ali perguntando a mesma coisa. Faz alguma coisa, né? Nós temos que fazer alguma coisa por nós. As orientações são vindas, né? Pode ser o Dr. Erma, pode ser aqui a Dirce, que faz o atendimento fraterno, e as outras pessoas também, né? O acolhimento que é recebido lá dentro. Então, assim, todos nós recebemos isso. Agora, qual é o esforço que eu faço para modificar essa condição? Para eu começar a mudar o meu caminhar na vida, a sentir menos dor, menos sofrimento. Porque assim, o que é a questão de dor e sofrimento? A pessoa foi e quebrou uma perna, ela vai sentir dor, não tem jeito, ela vai sentir dor. Agora o sofrimento é a lamentação que ela fica o tempo todo em cima daquela questão. Às vezes não está nem mais sentindo dor, mas continua lamentando. Toda hora que chega alguém, aí vai fazer uma ladainha, vai não sei o quê, aí fica naquele sofrimento. É uma vibração muito ruim. Eu tenho pessoas na família que eu nem comento que eu estou com nada, porque se eu comentar, a pessoa está com 3, 4 vezes mais coisa que eu. Eu nem comento nada, é pouquinho, porque a pessoa entra numa condição de, não, que eu tive isso, eu tenho que fazer exame daquilo. Caramba, pelo amor de Deus, eu estou correndo de exame, estou correndo de médico, né? Mas é necessário, a gente acaba indo. Não. Agora, adianta, eu tenho minhas dores, tenho minhas coisas que eu tenho que tratar e tudo, aí eu vou ficar num convívio com todo mundo o tempo todo só falando nisso. Né? Vamos falar de outras coisas também, vamos falar em determinados momentos, né? A gente tem que também colocar, não estou bem, está acontecendo isso, pode me ajudar? Né? Agora, fazer disso o tempo inteiro de discurso, né? Fica difícil, né? Então assim, a gente tem que aproveitar que a gente está tendo esclarecimentos para que a gente possa mudar o rumo da nossa vida, para que a gente possa lá na frente ter abnegação, devotamento e retribuir tudo que nós estamos recebendo. Eu acho assim, é uma coisa assim, muito importante, né, que a gente fala dentro da doutrina aqui, essa questão da retribuição, né, muitas das vezes você cria um filho e tudo, e ele nem te ajuda depois em mais nada, não está nem aí na tua velhice, não quer nem saber. Não é que você tenha que criar um filho para a sua velhice, não é isso. Mas faz parte da vida, né? Foi aquele que te deu a oportunidade de reencarnar, foi aquele que mal ou bem te alimentou, te buscou dar uma educação. É claro que tem casos e casos, né? Mas pelo menos a gente tem que ter um mínimo de gratidão, pelo menos por nós termos reencarnado. Então aí continua aqui no texto, né? Que todos os espíritos sofredores possam compreender essa verdade, em vez de se revoltarem contra as dores e os sofrimentos morais que são o quinhão aqui na terra. Usai, pois, como divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres, olha só, todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. O sentimento de dever cumprido vos proporciona a tranquilidade de espírito e a resignação. Quer dizer, quando a gente faz a nossa parte, a gente consegue chegar de noite, deitar no travesseiro e dormir. Agora, quando a gente deixa de fazer, né, fica sempre aquela coisinha latejando lá na nossa cabeça, principalmente quem já tem alguma coisa de conhecimento. Tem pessoas que não estão nem aí também, né? Mas para gente que já está estudando, que deixa às vezes fazer, às vezes tem coisas que eu falo assim, poxa,
tem que fazer isso aqui, né? Que vem aquela coisa assim, eu falei, não, isso, tem que fazer isso aqui. Às vezes até contrariado, mas, sabe, você vai aprendendo tantas coisas, fala assim, não, depois eu vou deitar lá no travesseiro, não vou conseguir dormir, que eu deixei de fazer uma determinada situação lá que eu podia ter ajudado e deixei de ajudar. Né? Então, assim, intimamente, isso é uma coisa que até te força a você refletir e falar assim, não, eu estou deixando, só em você pega uma parte aqui do Evangelho e fala assim, você deixar de fazer o bem, você já está fazendo o mal. Entendeu? Então, assim, tem uma pessoa aqui do meu lado, está passando fome, tá aí eu tenho condições de, poxa, toma aqui, ó, um lanchezinho aqui. Não vai resolver a vida dela, mas pelo menos naquele instante ela vai matar a fome. Entendeu? Então, assim, e aí você, não, vou sair, vamos embora, né? E assim, a gente acaba às vezes perdendo uma oportunidade de aprendizado. Eu já falei isso aqui, uma vez na Praça 15, a pessoa veio me pedir dinheiro para almoçar, aí eu olhei assim, eu estou na Praça 15, esse cara vai beber. Olha só, eu já estava na doutrina, tá? Estava iniciando lá no Leon Denis. Aí eu falei, quer saber, a responsabilidade é dele. Peguei um dinheirinho no bolso, né? Que ele me pediu 75 centavos. Eu peguei o dinheiro que estava no bolso, era R$1, aí dei para ele. Aí ele com a outra mão, ele estava com 75 centavos para me dar de troco. Porque ele só precisava de 25 para comer no Garotinho. Aí ele falou, não moço, seu troco aqui. Eu falei, que troco, rapaz? Não moço, no Garotinho, é R$1. Eu só preciso de 25 centavos. Aí eu, sabe, me desconcertou ali. Eu falei, não, cara, fica com dinheiro. Eu não preciso do seu dinheiro, só preciso de 25 centavos. Eu falei, meu Deus do céu. E eu já tinha julgado que ele ia beber. Olha só. Né? Entendeu? Aí eu tinha pedido uma água lá, o cara não me atendeu. Eu falei assim, você está indo lá para o Garotinho? Eu vou lá contigo. Que eu estava caminhando para a Central. Aí eu falei assim, é que eu tinha aprendido lá no Leon Denis, da gente começar a dar, ouvir as pessoas, né? Eu já fui com essas coisas na cabeça, né? Olha só como é que nós, pelo menos eu sou assim. Aí, na hora que eu pensei que eu ia falar, ele começou, moço, você está pensando que a gente não leva nada dessa vida, a gente só leva o bem e o mal que fazemos. Está vendo esses casarões, esses carrões? A gente não vai levar nada. Eu falei, meu Deus do céu. Ele que estava me dando aula, né? E ele foi, e eu não conseguia falar. Até um momento que eu falei que eu era espírita. Olha a minha cabeça aí. Vou falar para ele que é espírita, que uma hora ele está nessa condição, depois eu posso inverter essa situação. Olha a minha cabeça, como é que estava rodando a 1000, né? Aí ele falou assim, eu amo Kardec. Eu já olhei assim, falei, ué. Aí ele falou assim, e Leon Denis também. Eu falei, não, peraí, Kardec todo mundo conhece. Como é que você conhece Leon Denis? Eu falei, mas eu fiz assim, sabe, aquela pergunta assim, como é que você conhece Leon Denis? Aí ele falou assim, não, eu sou assistido lá da Malé. Entendeu? Então assim, olha a lição que eu aprendi ali. Né? Sabe? Olha, eu saí dali chorando. Foi assim uma coisa. E aí ele ficou insistindo ainda para mim. Eu falei, cara, fica com esse dinheiro, amanhã tu compra lá. Sabe? O cara ficou insistindo. E aquilo, assim, acaba te machucando. Como é que pode uma pessoa de rua, eu com meu salário, né, uma condição financeira extremamente, assim, como se eu fosse um milionário, e um cara com pouco dinheiro, né? Não era muito diferente, não é que eu fosse um milionário, não, mas nas proporções ali, né? Aí eu fiquei pensando, falei, meu Deus do céu, amanhã, no dia seguinte ele vai precisar mais de 25 centavos, né? Ele ficou com 75. Né? Então, assim, a gente poder ver essas coisas, a gente às vezes toma uma lição, uma pessoa de rua,
sabe? Que eu, no primeiro momento, já julguei, né? Julguei, esse cara vai beber, tá na Praça 15, morador de rua. Eu falei, a responsabilidade é dele. Já, isso no meu pensamento. Mas, aí vem nessa facadazinha assim, ó, toma tendência, toma... Quer dizer, ele no momento ele já tinha aprendido mais do que eu. Entendeu? Tudo bem que ainda estava ali na rua, tudo mais, mas o pensamento dele, você vê ele devolver quase que o total que ele teria para ter que comer no dia seguinte, né? Tem que ter muita fé, tem que ter muita abnegação, né? Muito desprendimento. Então, assim, são coisas que nós temos que aprender com a vida, com o dia a dia. A gente poder realmente estar presente com as pessoas que se colocam no nosso caminho. Porque a gente sempre acaba aprendendo alguma coisa. Não é porque nós estamos aqui estudando, que a gente às vezes vai ser melhor do que o outro. Não, a gente só está estudando. Nós estamos tornando ações práticas desse estudo que fazemos. Nós já desenvolvemos a nossa abnegação, né, em relação a tudo que a gente já estudou, o nosso devotamento, de estarmos sempre presentes o tempo todo. Quanto que está faltando para nós? O que a gente consegue perceber em nós de bom e do que está faltando? Para que a gente possa crescer, ajudar o outro e fazer com que o outro, né, vamos dizer que seja mais novo e tudo, poder também se desenvolver e estar aí multiplicando essas pessoas para que a gente tenha um grupo grande e que isso vá se multiplicando. Porque assim, a mudança do planeta depende única e exclusivamente de cada um de nós, da nossa mudança. Não adianta eu ficar olhando, fulano não faz, outro não faz, outro... Eu estou fazendo ou não estou fazendo? Eu estou seguindo aquilo que Jesus trouxe para nós? Tá? Então, gente, esse foi o estudo, né, em relação a isso. E aí eu agradeço a todos, a presença de todo mundo. Espero que tenha sido uma boa tarde para todos nós. Tá bom? Muito obrigado. Vamos passar agora para o livro Caminho, Verdade e Vida, a lição 1, o tempo. Aquele que faz caso do dia, patrão Senhor o faz. Paulo, Romanos, capítulo 14, versículo 6. A maioria dos homens não percebe ainda os valores infinitos do tempo. Existem, efetivamente, os que abusam dessa concessão divina. Julgam que a riqueza dos benefícios lhes é devida por Deus. Seria justo, entretanto, entregá-los quanto ao motivo de semelhante presunção, constituindo a criação universal patrimônio comum, e razoável que todos gozem as possibilidades da vida. Contudo, de modo geral, a criatura não medita na harmonia das circunstâncias que se ajustam na terra, em favor de seu aperfeiçoamento espiritual. É lógico que todo homem contém com o tempo, mas se esse tempo estiver sem luz, sem equilíbrio, sem saúde e sem trabalho, não obstante a oportunidade da indagação, importa considerar que muito raro são aqueles que valorizam o dia, multiplicando-se em toda parte as fileiras do que procuram aniquilá-los de qualquer forma. A velha expressão popular, matar o tempo, reflete a inconsciência vulgar nesse sentido. Nos mais obscuros recantos da terra, há criaturas
exterminando possibilidades sagradas no, entanto, um dia de paz, harmonia e iluminação. É muito importante para o concurso humano na execução das leis divinas. Os interesses imediatistas do mundo clamam que o tempo é dinheiro, para em seguida recomeçarem todas as obras incompletas na esteira das reencarnações. Os homens, por isso mesmo, fazem e desfazem, constroem e destroem, aprendem levianamente e recapitulam com dificuldade na conquista da experiência. Em quase todos os setores de evolução terrestre, vemos o abuso da oportunidade, complicando os caminhos da vida. Entretanto, desde muitos séculos, o apóstolo nos afirma que o tempo deve ser do Senhor. Agora, os médios vão se preparar para o momento do passe. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Que os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o momento do passe. Graças a Deus. Graças a Deus. Quando nós tomarmos consciência que somos espíritos, passamos a ter mais cuidado em aproveitar o tempo que Deus nos deu. E sempre achamos que temos todo o tempo do mundo, mas não sabemos quanto tempo nós teremos encarnados. Pode ser 50, 60, 70 anos. Que o tempo de Deus não é o nosso. Pois bem, vamos aproveitar a oportunidade dessa abençoada encarnação com os talentos que Deus nos deu, sabendo utilizá-la da melhor forma, trabalhando no bem, ajudando o nosso irmão e colocando em prática todos os ensinamentos de Jesus. Não devemos gastar nosso tempo nos distraindo e trabalhando só pensando no material, cada vez mais e mais no dinheiro. Quando nos damos conta, estamos doentes e não aproveitamos o tempo com o que realmente é importante para o espírito. Nós estamos aqui para nos melhorarmos enquanto espírito. Precisamos nos reconhecer como espíritos. Só assim teremos consciência do nosso tempo. Vamos estudar e fazermos o melhor que podemos para todos e não só para nós. Porque quando pensamos só em nós, não pensamos no coletivo. Nós não conseguimos alcançar tudo o que Jesus trouxe e nos colocou. Temos o entendimento para o trabalho. Vamos, gente, trabalhar na seara do Senhor. Vamos nos organizar. O tempo, quando priorizado, conseguimos fazer o melhor. Mas fazer o melhor mesmo de cada um de nós,
porque hoje nós já temos consciência do que cada um de nós devemos fazer com o nosso tempo. Não nos cabe mais dar desculpas, inventar situações como não dá, não podemos, ainda não é o momento. Vamos, irmãos, estudar e trabalhar com o nosso tempo, porque o tempo nada mais é que uma prioridade em nossas vidas, nas vidas de cada um de nós. Como nós sabemos que o Espírito, ele veio aqui para trabalhar, para se melhorar, para aprender. E nós, quando chegamos aqui, com o esquecimento que o nosso Pai, com a misericórdia dele, nos dá, nos deslumbramos com tudo que o mundo nos oferece. E esquecemos do mais importante, que é o Espírito, que somos. Vamos nos olhar e nos enxergar. Que Jesus nos abençoe e nos dê a clareza necessária. Graças a Deus. Sim, queridos, chegamos ao final da nossa reunião, né? Agradecidos, extremamente agradecidos por essa oportunidade de aqui termos chegado nessa casa de amor e de luz. Então vamos agradecer a Deus, ao Senhor Jesus, por essa reunião de fraternidade e pela Tua presença, Senhor, que nos fortalece. Pedimos que a Tua luz e a Tua paz, derramadas hoje, continuem conosco, guiando nossos passos no nosso dia a dia. Obrigado pelos bons espíritos que nos auxiliaram e pelas orientações recebidas. Dá-nos força para pôr em prática o bem e o amor ao próximo. E que Tua paz inunde os nossos corações. Abençoa também aqueles que sofrem, para que encontrem consolo e esperança em Teu amor. Que a nossa alma se eleve com boas inspirações e que nossos lares sejam envolvidos em Tua luz. Graças a Deus, Senhor. Graças a Ti, Maria de Nazaré. Graças a todos aqueles espíritos que velam, rogam por nós. Rogam por essa casa de amor e de luz, que está sempre de portas abertas para nos receber da maneirazinha que somos, da maneirazinha que ainda estamos, mas que Tu já sabes, Senhor, que queremos melhorar, que estamos aqui, como o nosso querido falou no início do seu estudo, já escolhemos a tarde ensolarada para estarmos aqui falando de Ti. Obrigada, Senhor, fique conosco, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Bem, meus amores, eu queria falar para vocês dar um avisozinho, né? Dia 28, sem ser esse domingo agora, o outro domingo, nós teremos na casa o Encontro de Jesus. E parece assim um clichê, mas não é não, tá? Foi assim uma coisa muito linda quando nós recebemos essa comunicação de Dr. Herma há muitos anos atrás.
em que ele trouxe para... E a gente repete todos os encontros de Jesus isso. Ele disse para nós que o Natal, na nossa casa, ele se inicia com o encontro de Jesus. Então, que a gente possa estar aqui, né, dividindo esse momento de muita paz, de muita harmonia, de muita luz, né, com a visita de muitos espíritos que aqui estarão dividindo conosco essa manhã tão bonita que vai ser o dia 28. E vai iniciar às 9 horas e termina às 13 horas, tá certo? Quem puder chegar até um pouquinho antes, né, para a gente se apaziguar, né, que a gente chega esbaforido da rua, a gente agradece, tá bom? A presença de todos vai ser muito bonito para todos nós, tá? E de mais a mais que tenhamos um retorno aos nossos lares, debaixo da paz de Jesus, da misericórdia, de toda a proteção dos nossos amigos espirituais. Graças a Deus.